Olá, que bom que você está por aqui novamente. Eu sou o professor Everton Castro e atualmente trabalho na Faculdade Adventista da Amazônia. Você está na série de estudos intitulada Bíblia Responde e hoje o nosso tema falará sobre as famosas línguas estranhas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe no movimento pentecostal um dom chamado línguas estranhas ou língua dos anjos, que são pessoas que falam uma língua que as pessoas não conseguem entender. E alguns defendem que este é o símbolo de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E alguns afirmam que esse fenômeno que acontece hoje é o mesmo que aconteceu em Atos capítulo 2. Vamos então a esse capítulo da Bíblia analisar o que é o dom de línguas segundo a Bíblia. Os primeiros versos do capítulo 2 de Atos nos dão o contexto histórico de quando esse evento aconteceu. Veja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, assim que Jesus subiu ao céu, ele deixou aos discípulos uma grande missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Porém, antes de ir, eles deveriam permanecer na cidade até receber a capacitação do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 2, nós encontramos discípulos reunidos, orando e pedindo a capacitação do Espírito Santo. Porém, nesse período estava acontecendo a festa do Pentecostes. Os judeus tinham 7 grandes festas anuais: a Páscoa, pães asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E em cada uma dessas festas vinham pessoas de vários lugares do mundo para Jerusalém. Então, enquanto essa festa estava acontecendo, os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo desce sobre eles e cada um recebe um dom de línguas. Primeiro dado importante: a palavra língua no grego é glossa, a mesma que dá origem à palavra glossário, a qual pode ser traduzida por idioma. Então, em todo Atos capítulo 2, você pode trocar a palavra língua por idioma e você vai conseguir entender o significado mais literal aqui desse capítulo. Então, o verso 4 pode ser lido da seguinte forma: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outros idiomas. Agora, por que falar em outros idiomas? Os próximos versos do capítulo 2 nos explicam o motivo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Primeiro ponto interessante: a multidão compreendia o que os discípulos falavam na própria língua deles. E os próximos versos deixam isso ainda mais claro. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Você percebe a surpresa aqui do povo? Os galileus que falavam o aramaico estavam falando outros idiomas. E agora a Bíblia vai apresentar uma lista da nacionalidade das pessoas que estavam lá os ouvindo falar. Veja: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? A Bíblia aqui apresenta uma lista com mais de 10 idiomas diferentes de pessoas que entendiam os judeus na sua própria língua materna. Ou seja, você que nasceu no Brasil, a sua língua materna é o português. Alguém que nasceu no Japão, a sua língua materna é o japonês. Alguém que nasceu na Argentina, a sua língua materna é o espanhol. E o que acontece é que em Atos 2, essas pessoas de várias nacionalidades estavam reunidas em Jerusalém, mas de repente os discípulos começaram a pregar e elas entendiam o que eles estavam falando porque eles falavam na língua materna delas. É como se um americano estivesse passeando lá em Jerusalém naquele período e de repente ele ouve alguém se levantar e pregar em inglês. Ele fica atônito e pensa: como é que esse cidadão que fala aramaico está conseguindo pregar em inglês, que é a minha língua materna? Então, em síntese, o dom de línguas é a capacidade de falar outro idioma no contexto da pregação do Evangelho. Agora, uma segunda questão importante:
Quer dizer que para simbolizar que eu fui batizado pelo Espírito Santo eu preciso ter o dom de línguas? No livro de Coríntios nós entendemos essa questão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então veja, os dons são diversos. E não quer dizer que aquele que fala em línguas tem o Espírito Santo e aquele que canta não tem o Espírito Santo. Na verdade, aquele que capacita o que fala em línguas, aquele que capacita o que canta, aquele que capacita o que prega é o mesmo Espírito. E a grande questão é que para cada um ele dá um dom visando um fim proveitoso. Ou seja, esse dom que eu te dei tem alguma função para a pregação do Evangelho. Agora, uma última questão que eu quero falar nesse estudo é que a Bíblia fala sobre dons do Espírito e frutos do Espírito. Dons do Espírito é aquilo que nós fazemos. E os frutos do Espírito, lá em Gálatas, são aquilo que nós somos, é o nosso caráter. Agora, em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala sobre o que é mais importante, o dom ou o fruto. Veja, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O fruto do Espírito é mais importante do que o dom do Espírito. Eu vejo que muitas pessoas se preocupam, eu quero falar em línguas, eu quero cantar, eu quero... Não. Isso são apenas dons, é o que você faz. Mas para Deus, se você fizer tudo isso, mas não tiver o fruto do amor, nada disso lhe aproveitará. E é por isso, amigos, que Jesus mais falou em seu discurso, quando esteve aqui na Terra, foi sobre o amor. Amar as pessoas, perdoar os nossos inimigos. Então, os cristãos deveriam ser conhecidos principalmente como pessoas amoráveis. Eu me refiro até à nossa relação com as pessoas de outras denominações. Às vezes, igrejas são iguais times de futebol. Você é dessa igreja, eu sou da outra, então nós não podemos nos falar ou não podemos ser amigos. Isso é uma tragédia. Os cristãos deveriam ser o símbolo de amor na comunidade em que nós vivemos. O meu apelo final é para que nós oremos a Deus em busca do fruto do Espírito Santo para que possamos amar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Finalizamos por aqui o estudo de hoje e no nosso próximo encontro falaremos sobre a cerimônia mais importante na Bíblia, que é o batismo. Conto com você e até lá!